Olá, esse é o Papo Periódico. O tema dessa edição é a descriminalização do aborto. Em 2017, o PSOL pediu a exclusão dos artigos 124 e 126 do Código Penal, que criminalizam o aborto, tanto para a mulher quanto para as pessoas envolvidas no processo. O STF promoveu audiências públicas para poder discutir melhor essa questão. No Brasil, o aborto é crime, exceto em 3 casos: quando a mulher é engravida de um estupro, quando ela está correndo risco de vida e quando o feto apresenta anomalias tipo anencefalia. Hoje no estúdio a gente trouxe a professora e historiadora Georgiane Garabelli, que vai conversar com a gente sobre o assunto. Ela já fez pesquisa sobre aborto nos Campos Gerais. Olá. Bom dia, professora. Tudo bem? No dia 3 e 6 foi promovida pelo STF uma audiência pública para discutir o assunto da descriminalização do aborto, certo? E por ter um número maior de expositores favoráveis à legalização do que desfavoráveis, o STF foi julgado pelas pessoas que eram contra como um partidarismo judicial. O que você pensa sobre esse assunto? Eu acho que primeiro a gente tem que ressaltar a importância da discussão no STF em si. Veja, se hoje as pesquisas que os grupos, as ativistas, principalmente na UNB, liderada pela professora Débora Diniz, fazem com relação ao aborto, você percebe que na sociedade em geral, as pessoas são contra a descriminalização, ou seja, querem manter a pena. Porém, o número de sociedades, de organizações, de ONGs organizadas são maiores as que defendem a ideia da possibilidade de descriminalizar. Então, o que você acontece? Você tem um discurso disseminado, promovido especialmente pelo senso comum e pelas igrejas, né, que faz com que no boca a boca pareça maior o movimento da sociedade civil que quer continuar penalizando. Porém, a sociedade civil organizada, seja ela as representações de médicos, as representações feministas, diversos coletivos feministas, as universidades, que são aqueles que pesquisam o assunto, mesmo as pessoas envolvidas na saúde pública e inclusive segmentos religiosos, alguns segmentos religiosos muito progressistas, estão organizados e são organizados no sentido de reverter a lei, de modificação da lei. Nós não estamos decidindo, e eu acho que essa é a grande confusão, nós não estamos discutindo se nós somos contra ou a favor do aborto. E é por isso que as pesquisas de opinião são furadas, porque as pessoas são perguntadas: você é contra ou você é a favor do aborto? Ora, ninguém pode ser a favor do aborto, porque o aborto é sempre uma dor, o aborto é uma interrupção, é sempre um trauma, né, na maioria. Então ninguém é a favor do aborto. Agora, se você pergunta: você é a favor que a mulher que passa por um aborto ou que precisa passar por um aborto seja apenada com pena de prisão? Aí a coisa muda. É isso que nós estamos discutindo. Então, por que o STF convidou? Eu acho, assim, um desserviço, né, acusar o STF de partidarismo nesse caso. Veja, eles poderiam ter reivindicado antes. A questão é que nós não temos entidades que se representem como entidades organizadas num número tão significativo quanto temos entidades organizadas favoráveis. Você entende? Porque você vai chamar a Igreja Católica, vamos supor que seja contra, né, as igrejas, daí talvez um ou outro partido político, não sei se o STF poderia chamar, mas e quem mais? Porque todos os outros da sociedade civil são favoráveis à descriminalização, porque conseguem entender o debate sobre aborto para além da perspectiva religiosa, né? Então é por isso o número relativamente desproporcional. Eu tenho absoluta certeza que é por isso, porque o número de organizações que defendem a descriminalização é infinitamente maior do que o número de organizações que defendem a manutenção da pena. Segundo a Pesquisa Nacional de Aborto, 1 a cada 5 mulheres aos 40 anos já realizou pelo menos um aborto. Isso significa em torno de 4,7 milhões de mulheres que já fizeram aborto no Brasil. Geralmente, argumentos de pessoas favoráveis dizem que a questão do aborto é uma questão de saúde pública. Como você considera isso? Eu considero que o aborto é uma questão de ética, de saúde pública e de um debate profundo sobre a ideia de humanidade e de princípio de vida, né? Eu acho que sim, o aborto é uma questão de saúde pública
Com certeza, porque mulheres morrem, Para você ter uma ideia, se essa lei fosse cumprida, é tão absurda essa lei, que se essa lei fosse cumprida, nós aumentaríamos em 5 ou 6 vezes o sistema prisional brasileiro, que já é um dos maiores do mundo. Nós não teríamos... Imagine assim, 1 a cada 5 mulheres que você conhece estaria presa, ou passaria pela prisão efetiva, cadeia, né? É um absurdo, não há como se cumprir essa lei. Enquanto sociedade, estabelecemos um limite ético para o início da morte, que é a morte cerebral. Ou seja, se um paciente, se alguém que sofreu um acidente, alguma pessoa que está em estágio terminal, se ele tem a morte cerebral, é a família que vai decidir se faz a doação de órgãos, se desliga aparelhos e tal. Ou seja, essa é uma decisão de cunho familiar no qual o Estado não interfere. E ninguém daquela família vai ser preso porque desligou um aparelho. Para fazer um transplante de coração, você precisa tirar um coração batendo. Se o coração parar de bater, a pessoa morre. Não tem como... Parou de bater, daí que eu vou abrir, daí que eu vou... Não, daí o coração não presta mais, né? Então, qual é o limite ético para a morte? É o início da morte cerebral. Nós conseguimos, enquanto sociedade, estabelecer esse limite. A questão é que se você não tem um limite socialmente construído, ético, socialmente construído para o início da vida, daí cai nesse debate do aborto. Quando começa a vida? É na concepção? É no processo de NIDA? Se é na concepção, daí a pílula do dia seguinte também é ilegal. É no processo de nidação, que é quando fixa o embrião no útero, por volta de 4 dias, 4, 5 dias depois da fecundação, é outro debate. Em outros momentos, e aí eu sou favorável dessa teoria, já explico rapidamente por quê. Porque eu acho que se as sociedades civilizadas estabeleceram como limite ético para o início da morte, a morte cerebral, seria razoável estabelecer como limite ético para o início da vida, a vida cerebral, que é por volta de 14 semanas. Né? Tem vários estudos, mas assim, uns falam 14, outros falam 16, né? Ou seja, é provado que até 20, 22 semanas o feto não sente nenhum tipo de dor, nada. E aí vem a questão da saúde pública, e por isso que eu falei, a questão ética tem que ser levantada e a questão de saúde pública também. Porque veja, o aborto ele é um procedimento clinicamente extremamente simples, porém, em termos de risco de vida para a mãe, se ele é feito em condições terríveis, né, em condições insalubres e tal, ele causa muitas mortes, é um dos maiores causadores de morte materna do Brasil. E aí as pesquisas indicam uma coisa, aquela ideia de que a mulher que faz aborto é de 18, 20 anos é equivocada, esse não é o maior número. Né? A primeira grande faixa é de 20 a 24, a segunda grande faixa é na faixa perto dos 30 anos de mulheres que já são mães. Ou seja, ela engravida de seus maridos, de seus companheiros, estão grávidas do segundo, do terceiro filho, não querem, não podem ter aquela criança por conta de questões econômicas, de questões familiares, sei lá, questões psicológicas, né? E aí o que o aborto produz? Produz órfãos. Então, se fosse possível, a gente tem que pensar na redução de danos e não na punição. Né? Por isso que eu acho que é uma questão de saúde pública, inclusive saúde pública mental, porque, por exemplo, o aborto feito em uma situação de risco, ele pode produzir danos mentais, ele pode produzir traumas, peso da culpa, né? Questões psicológicas envolvidas. Ao contrário, se houvesse a possibilidade de legalização, você poderia entrar pela porta da frente da Santa Casa, passar por uma consulta com um psicólogo ou com um assistente social, conversar primeiro, ter 4, 5 dias, uma semana, depois voltar para decidir se realmente quer fazer ou não. O que acontece é que essas mulheres são jogadas na mão de verdadeiros açougueiros, que só querem o dinheiro delas, que não perguntam se elas estão certas ou não no que querem fazer, e que muitas vezes a matam. Então é disso que nós estamos tratando. Na Argentina, a Câmara aprovou uma lei que estava tentando descriminalizar o aborto da 10ª até a 12ª semana, mas quando chegou no Senado, o Senado vetou. Barrou. E isso vai fazer com que esse assunto não possa ser discutido nesse ano parlamentar, só em março do ano que vem que vai voltar em pauta, né? O que essa decisão implica na América Latina e quais são os impactos aqui no Brasil? A questão da descriminalização é uma das pautas mais importantes do movimento feminista argentino há mais de uma década. Coisa que no Brasil eu acho que não é tanto. Mas não é. Não é a nossa primeira pauta. A primeira
a primeira pauta do movimento feminista do Brasil é a questão da violência doméstica, porque nós vivemos num estado de barbárie, né? Então, eu acho que elas estão com essa luta do aborto há mais tempo. Seria mais difícil no Senado, por quê? Porque os setores conservadores não se organizaram tanto quando foi para ter a votação na Câmara, porque eles acharam que não ia passar na Câmara. Então, eles não estavam organizados. Quando passou na Câmara, agora para o Senado, eles foram com tudo, né, os setores conservadores. E a votação deu super apertada, se não me engano, 38-31, uma coisa assim, super apertada. Então, foi uma derrota aparente, né, foi uma derrota momentânea, mas o futuro não pertence a eles. O futuro não pertence a eles, né? O futuro pertence à legalização. Essa é quase que o destino, né, dos países mais avançados em termos de direitos, né? Esse é o debate que está sendo feito. E eu acho que por mais que a gente tenha um refluxo, né, tem assim um nossa, e agora, meu Deus do céu, ano que vem vai estar mais forte esse debate, né? E acho que o fato do próprio Senado do STF ter colocado em votação, eu não espero que disso resulte uma descriminalização no Brasil, mas eu espero que a gente comece, pelo menos, a debater o assunto com alguma seriedade, né? Extrapolando um pouco o campo religioso sem deixá-lo de lado. Aqui a América Latina ela tem uma característica de ter poucos países que têm o aborto legalizado. A maioria tem caso de exceção quando é risco de vida para a mãe, e alguns pouquíssimos ali de estupro e anencefalia, né, que é o caso do Brasil. O que significaria, tendo em vista esse contexto da América Latina, legalizar no Brasil? Eu acho que o Brasil ele é um grande carro-chefe, né, da América Latina. Então eu acho que seria importante legalizar no Brasil para que outros países pudessem legalizar. Nós somos carro-chefe em um monte de coisa, na economia, né? É um país continental. Então, assim, eu sou professora de História da América, eu vejo quantos outros países, principalmente do Cone Sul, têm uma relação quase que de dependência, né, com o Brasil. Então, acho que seria, assim, um marco muito importante. Mas eu acho que o Brasil não será o primeiro a legalizar. Eu acho que na Argentina vai legalizar antes. Quer dizer, o Uruguai já legalizou, mas aí se veja a que ponto nós chegamos, né? A lei uruguaia estabelece que você tem que ser nascida no Uruguai ou visto permanente no Uruguai para conseguir fazer o aborto. E por que eles estabeleceram essa cláusula, né, de barreira aí? Porque eles sabiam que se eles legalizassem sem colocar isso na legislação, eles iam causar uma avalanche de turismo de aborto, porque as mulheres de toda a América Latina iriam, eu pego um ônibus aqui, vou para Montevidéu, faço um aborto e volto, né? Que seria mais barato e mais seguro. Gastaria R$400, R$500 num ônibus, iria para Montevidéu, fazia ele seguramente e voltava. Então, por isso que eles estabeleceram que só cidadãs uruguaias ou com visto permanente, né? Cuba tem, só que Cuba daí a passagem é mais cara, né? 4, 5 mil. Mas Cuba você pode fazer, legal. Colômbia tem uma legislação mais avançada que a nossa. Tem que só confirmar se estrangeiro pode, mas assim, é legalizado para uma série de... possível fazer, né? E na cidade do México é possível fazer, não no México inteiro, só na cidade do México. Eles aprovaram uma lei, isso já faz alguns anos, que se você é moradora da cidade do México, comprova que você tem moradia na cidade do México, você pode fazer, por causa que a população é muito grande, aí por isso eles aprovaram, né, a lei para a cidade do México, não para o interior. Então eu acho que o Brasil poderia ser pioneiro, acho que não vai ser, né, mas lamento profundamente, porque eu acho que a gente teria condições sim, né, de fazer. É isso, muito obrigada, professora, por ter vindo aqui conosco discutir esse debate, e fique ligado na próxima edição do Papo Periódico.